Bom dia, gente. Hoje vai ser mais um vídeo baseado num texto que eu escrevi. No tempo que eu não pude gravar vídeos, eu fiz pesquisas sobre assuntos, né? Pessoas que me mandaram sugestões de vídeos. E eu pesquisei sobre igrejas nas periferias e sobre a caça às bruxas. Eu vou fazer vídeos sobre esses assuntos, prometo. Mas hoje, o momento. Hoje, meu vídeo vai ser sobre argumentos fajutos. Foi um texto que eu escrevi dizendo que os crentes, eles usam argumentos fajutos. Que os crentes, eles usam argumentos fajutos. Assim, se há algo que podemos concluir ao analisar os argumentos usados pelos crentes para explicar as desgraças do mundo e a suposta inércia desse Deus, é que eles são extremamente fajutos e não fazem o menor sentido. Basta fazermos uma pequena reflexão para vermos o quanto são ilógicos e, se me permitem dizer, soam insensíveis e superficiais ao tentar explicar o sofrimento humano ou qualquer coisa que esteja além da nossa compreensão. Um argumento que uma vez eu ouvi e que eu considero muito fajuto foi dito por uma mulher, a qual me falou exatamente assim: Deus testa mais os que ele ama mais. Será? Fazer uma pessoa sofrer ou assistir ao seu sofrimento sem nada fazer para ajudar parece ser uma maneira razoável de demonstrar amor? Vocês imaginam um pai demonstrando amor por um filho, dificultando a vida dele, fazendo esse filho sofrer? Pensemos em pessoas que estão desempregadas, cheias de dívidas ou passando fome, passando necessidade mesmo. Deus as está fazendo passar por isso para testá-las? Isso é a maneira de Deus demonstrar amor por essas pessoas? E que tal falarmos em crianças sofrendo abuso sexual? É Deus quem permite que essas crianças sejam abusadas? Ele faz isso porque as ama? Se assim for, melhor não ser amado por esse Deus. Eu penso desta forma principalmente quando vejo crianças e adolescentes sofrendo bullying e, como consequência, cometendo suicídio ou então depois enlouquecendo e entrando nas escolas dando tiro em todo mundo. Pelo visto, elas não tiveram estrutura psicológica para suportar ser testadas, não é mesmo? Houve vezes em que ouvi que podemos ter nossos planos, mas Deus tem algo melhor para nós. Imaginemos dizer isso a uma pessoa que se sente frustrada porque não realizou os seus sonhos ou não está feliz com sua vida atual. Que tal pensar em alguém com um diploma de curso superior que não consegue emprego na área em que se formou e muitas vezes tem que se contentar com um trabalho abaixo do seu nível? Eu soube de uma moça formada em pedagogia que trabalha como auxiliar de limpeza. Isso era o melhor que Deus tinha para ela? Dizer que temos nossos planos, mas Deus tem coisa melhor para nós, soa insensível, não soa? Além disso, isso invalida o que disse o próprio Jesus Cristo. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E invalida também que a gente tem livre-arbítrio. Como é que a gente pode ter livre-arbítrio se a gente tem nossos sonhos, mas Deus já tem algo planejado para nós? Para mim, o argumento mais fajuto que os crentes usam é o de que tudo ocorre no tempo de Deus. Ouvi muito isso quando estudava para concurso público. Diziam-me que Deus me faria passar no tempo certo. E hoje, observando a realidade e raciocinando bem, eu vejo que é um argumento difícil de engolir. Como eu mesma já observei, se é verdade que já é determinado quando as coisas ocorrerão em nossas vidas, então também é verdade que não temos livre-arbítrio, porque isso significa que Deus já decidiu tudo antecipadamente. Outra coisa é que teríamos que admitir que Deus não é justo, porque ele socorreria logo umas pessoas enquanto deixaria outras esperando por um longo tempo. Que tal mencionar pessoas que passam 40 anos, casos de pessoas que passaram 40 anos na cadeia pagando por um crime que não cometeram? Para reforçar meu argumento, pensemos em quem está procurando emprego. Não é engraçado como o tempo de Deus parece bem mais rápido para quem nasceu rico?
Uma pessoa que nasce rica, numa família abastada, quando está procurando emprego, ela tem tudo a seu favor, principalmente porque ela tem contatos. Imaginemos um filho de empresário. Ele pode começar sua vida profissional trabalhando na empresa do pai ou, se quiser fazer direito e depois concurso para juiz, ele poderá fazer cursinho, terá material atualizado à sua disposição e condição de se dedicar aos estudos em tempo integral. Ou seja, ele tem condições de passar mais rápido num concurso público do que uma pessoa que muitas vezes trabalha o dia inteiro e não tem nenhuma hora direito para estudar. Não tem condições de fazer cursinho, muitas vezes não pode nem comprar material. O argumento de que tudo só acontece quando Deus permite também cai por terra ao vermos a realidade dos países. Vejamos um país de primeiro mundo como a Noruega. Lá, ninguém precisa orar e esperar o tempo de Deus para conseguir um milagre. Aliás, em um país como a Noruega, ou como a Dinamarca, Suécia, Finlândia, a crença ou descrença em Deus não vai influir para que alguém consiga um emprego, enquanto que aqui no Brasil vemos pessoas orando e pedindo que Deus tenha misericórdia delas para conseguir um emprego. E aqui no Brasil muita gente está há um bom tempo na fila dos desempregados, se perguntando quando vai chegar o tempo de Deus dar um emprego para elas. Pelo visto, o tempo de Deus também está subordinado às condições econômicas e sociais de um país, quando se trata de conseguir emprego. Dizer que tudo acontece com um propósito é um dos argumentos mais vazios que alguém pode usar. Qual é o propósito de se sofrer abuso sexual ou ser preso e condenado por um crime que não cometeu, perdendo anos de sua vida na cadeia? Talvez alguém fale sobre a história de Jó ou a de José, o filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos e se tornou escravo no Egito. Né? Muita gente já me disse isso para dizer que as coisas ocorrem com um propósito. Mas além assim da gente saber que essas histórias não são verdadeiras, basta pensar um pouco para demonstrar, desmontar totalmente esse argumento. A ideia de tudo acontecer com um propósito não casa com a de que temos livre-arbítrio, porque dá a entender muito bem que Deus fica decidindo o que vai ocorrer nas nossas vidas. Alguém consegue se imaginar vivendo desse jeito, com alguém decidindo se vai sofrer um acidente ou desenvolver um câncer? Ter livre-arbítrio supõe que somos livres para fazer nossas escolhas e que o que sofrermos será o resultado das nossas ações ou então o fruto do acaso. Como podemos ter livre-arbítrio se Deus faz planos para nós, decide quando conseguiremos alguma coisa e se teremos os nossos sonhos frustrados ou satisfeitos? Por que Ele nos daria inteligência e vontade própria, já que no final o que tem que prevalecer é a vontade dEle? Um último argumento que eu menciono foi usado por uma crente que eu confrontei. Quando eu disse a ela que as nações com mais ateus, como a Suécia e a Noruega, são as que têm os índices mais altos de desenvolvimento humano, ela deu a seguinte desculpa: amada, essas nações estão bem agora porque o inimigo só atormenta quem busca a Deus. Então, pelo que podemos ver, ser de Deus exige que se pague um preço muito alto, o de passar sua vida sendo atormentado por Satanás. Deve ser por isso que essas igrejas evangélicas são cheias de pessoas possuídas. Do que adianta servir a um Deus que não nos protege nem mesmo do inimigo dele? Melhor mesmo não buscar a Deus para não correr o risco de incorporar o capeta. Os argumentos fajutos que os crentes são capazes de usar são inúmeros, e cada um é mais ridículo do que o outro. Além disso, podemos notar que é comum eles falarem como se fossem os donos da verdade, e se há algo que é conveniente fazer é não dar ouvido a esses donos da verdade. Houve um que eu não escrevi aqui neste texto, mas que foi usado por uma mulher, pela mesma mulher que me disse que as nações ateias estão bem porque o inimigo só atormenta quem busca Deus. Quando eu perguntei a ela por que Deus, sendo onisciente, fez Jó sofrer tanto, aí ela disse: minha amada, Jó teve que passar pelo que passou para ver o poder de Deus. Incrível, né? Uma pessoa sofrer sem merecer apenas para ver o quanto Deus é poderoso. Bem, bom dia a todos.